Flávio Bolsonaro tá limpinho e diz que não deve nenhuma explicação ao povo brasileiro sobre a receptação dos 61 milhões de reais que foram roubados de aposentados por Daniel Vorcaro. Segundo ele, Lula é o culpado. Pablo Marçal, o bilionário de brinquedo. O bilionário de brinquedo está sendo achincalhado em todo lugar que vai dar entrevista. Ninguém mais respeita um pastor, coach, empresário, político, pescador de peixe com a mão, que só pode ser comparado a Jesus. Lulinha no centro das atenções. Um incompetente filho do presidente da República, mesmo com toda a possibilidade de fazer falcatrua, não conseguiu arrumar nada com a sua comparsa. A Polícia Federal ainda está buscando ao menos uma evidência que os faça mudar de ideia sobre a incompetência do garoto problema. Será que ele tem um parafuso a menos? É isso que a gente vai ver. E hoje, finalmente, você vai conhecer os candidatos à presidência da República do Brasil que a televisão se recusa a apresentar para a população. Tudo isso agora, no Jornal da Extrema-Direita. Flávio Bolsonaro, depois de se apoderar de pelo menos 51 dos 134 milhões que foram prometidos a ele por Daniel Vorcaro, para fazer um filme sobre o presidiário que tentou dar um golpe de Estado no Brasil. Era Oscar, com certeza, né? O senador, que é candidato a presidente, já tinha passado por um grande constrangimento quando mentiu a respeito de um jornalista sobre a relação criminosa que ele tinha com um bandido que hoje está preso, na verdade desde o dia 4 de março de 2026. Ele falou numa entrevista que não tem nada com isso e novamente afirmou que a culpa é do Lula. A própria prestação de contas que foi feita do filme foi vazada do processo que responderam e viram que estava tudo certinho. Agora, quem tem que prestar conta é o Lula, não sou eu. Então era isso. Com tanta gente precisando das coisas mais básicas no país, um político eleito com o voto do povo mete a mão em 61 milhões ao invés de aplicar em casas próprias, construção de escolas, construção de postos de saúde. Não se interessou por nada disso e queria fazer um vídeo para o seu papai, um criminoso condenado pela justiça. Brasileiros, deixa eu te perguntar uma coisita aqui. Será que é justo isso? Será que é para isso que a gente elege representantes lá no nosso Congresso? É porque, de repente, eu é que sou burro e não entendo nada sobre ser um parlamentar, não é não? Mas eu tenho certeza que muita gente aprova isso, né? Bom, o senador da República nem se deu ao trabalho de explicar para onde foi esse dinheiro, como ele mesmo tinha prometido. Mentes malignas vão dizer que o dinheiro foi enviado para bancar as férias do irmão nos Estados Unidos, com direito até a mansão. Mas isso é só intriga da oposição. Eles são super honestos. É ele que recebe Augusto Lima e Vorcaro lá prometendo que vai trocar o presidente do Banco Central para esperar um pouquinho para não vender o Banco Master para outro banco, não. Espera um pouquinho, né, que o Lula já vai trocar o presidente do Banco Central. Rapidinho a gente consegue resolver isso. Então quem tem que dar explicação é o Lula. Ah, agora ficou explicado. O Lula prometeu que o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, ia entrar na presidência para vender o Banco Master. É verdade, esse Lula não vale nada. Mas o pior de tudo é que justamente o presidente que ele indicou foi justamente aquele que bloqueou a venda do Master para o BRB, que é o banco lá de Brasília, né? Parece que nesse caso aí, o Lula deu uma grande bola fora e botou justamente um sabotador lá no Banco Central, que ao invés de ajudar a Vorcaro, ajudou a botar o ladrão na cadeia. Ora, vejam só. Lula não serve nem para escolher presidente de banco, gente. Quem tem que dar explicação é o Lulinha. Por que ele quer que o futuro dele tá na Suíça e não tá aqui no Brasil? Então, da nossa parte, tá tudo página virada. Quem deve explicação agora é o PT. Meu irmão, explica o teu BO.
A culpa é a do Lula. Será que é só isso que ele sabe falar? Olha, vamos ser sinceros. Vamos deixar de fazer o povo de otário. Porque isso aí não tem nada a ver com o Lula, não. Tem a ver é com ele mesmo, né? Ele sim deveria explicar tintim por tintim sobre esses 61 milhões. Não são 61 mil não, amigo. São 1000 vezes esse valor. De dinheiro roubado ainda por cima, já pensa? Aí o malandro mete a mão nesse dinheiro, que foi comprovadamente roubado por Daniel Vorcaro, sem nenhuma sombra de dúvidas. E o malandro ainda vem na maior cara dura dizer que não tem explicação pra dar. Não, meu irmão, tá todo mundo querendo saber que história é essa. Ou será que o povo tá viciado em ser roubado? É bem possível que seja isso mesmo, né, não? Olha, por outro lado, o filho do presidente, que é vulgarmente chamado de Lulinha, tá dando prova de incompetência em rede nacional. Porque você imagina uma coisa. Você é filho do presidente da República, tenta fazer uma mutreta com uma amiguinha tua, para mexer umas leizinha, né? Através de um ministro, obviamente, comandado pelo seu pai, e mesmo assim ainda fracassa. Ah, é muito incompetente esse menino, não é não? E não é por falta de investigação, não. Nenhum ministro do STF invalidou as provas contra ele, assim como foi feito com Flávio Bolsonaro, lá pelo ministro Gilmar Mendes, você lembra? Obviamente em conluio com o papai, é claro. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a investigação sobre o senador Flávio Bolsonaro no caso Fabrício Queiroz. Essa decisão atende a um pedido da defesa do filho do presidente. Foi um grande ato de amor que esse ministro fez pelo país, não foi não? Olha, acontece que, independente de provarem que o Lulinha também meteu a mão num dinheiro de forma lícita ou ilícita, não importa, até agora, me parece que ele só não conseguiu por pura incompetência mesmo, porque a Polícia Federal só encontrou conversa fiada lá no WhatsApp. Mas sabe o que é pior? O pior disso tudo é que esse feito ainda está limpando a barra do Lula, justamente porque ele tinha todos os meios para ajudar o filhote, mas parece que ele não moveu nenhuma palha sequer para cometer esse ato ilícito. O que é uma grande pena para o bolsonarismo, né? Ele vem sendo utilizado no contraponto. Quem quer me atacar, começa atacando ele. Eu já ouvi várias histórias, você deve ter ouvido. Né? Hein? É dono disso, é dono daquilo. Eu vou te contar, ele era dono de todos os gados da Friboi. Ele era dono de todos os gados da JBF. Ele era, sabe? Ele tinha carro de ouro. Você não sabe de uma coisa. Até hoje eu ainda acreditava que o carro de ouro era do Lulinha mesmo. Infelizmente, até eu que sou praticamente um gênio, eu também acreditei nessa falcatrua durante anos. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se o meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa, como eu. É o certo. É o certo? O certo é proteger o filho, ainda que ele seja um bandido safado, salafrário, igual as pessoas mais honestas desse país aí fariam, né? Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. Esse aí que é o honesto. Ah, que saudade que a gente tá de gente assim, né? Olha, o Lula talvez saia dessa história ainda mais fortalecido, porque ele tá absolutamente isento de qualquer falcatrua, ainda que o filho dele esteja sendo investigado, não existe nenhuma conexão direta de envolvimento do presidente nessa armação aí. E muito pelo contrário, parece que se houve alguma coisa, o Lula não ajudou foi em nada. Mas deixa a Polícia Federal trabalhar, por que não? Deixa a PF revirar ele do avesso, porque é assim que deve ser.
tudo que a polícia achou até agora são conversas e até planos e mensagens da amiga do Lulinha. E nem é ele falando, ou seja, ela também podia estar mentindo para os outros, né? Sobre a sua própria importância. E também sobre a ajuda que ela dizia que o Lulinha ia dar. Até porque até agora nada foi achado pela PF. Mas a verdade é a seguinte: tem fumaça? Vamos ver se tem fogo. E se tiver, joga ele no banco dos réus para se explicar, igualzinho fizeram com o Bolsonaro. Afinal, cada cão que lamba a sua caceta. Não vou utilizar meu cargo para proteger. Que é o certo. Ele vai vir para cá. Ele vai ter que provar que ele é inocente como eu provei. Vai ter que provar. E se for culpado, vai pagar o que todo mundo tem que pagar quando erra. Rapaz, o sujeito certinho é o pior de todos pra gente lidar, né não? Mas pelo menos uma notícia boa a gente tem. Pablo Marçal vai se candidatar. E finalmente a gente vai ter um sujeito honrado, educado e muito honesto pra gente votar. O senhor se considera um candidato meme? Porra, essa foi no joelho, hein? Sacanagem, né? Você se considera um candidato meme? Isso é uma pergunta que se faça. Só porque o sujeito está inelegível não quer dizer que ele não possa participar, se eleger e tomar posse. A justiça no Brasil não vale nada. O que mudou no Marçal de 24, que foi acusado, entre outras coisas, de engajar mentiras na internet, para o Marçal de agora, além do bigode? Olha, essa repórter aí tá me irritando, hein? O sujeito foi lá para falar sobre o maravilhoso plano de governo que ele tem. E a repórter fica falando do seu bigodinho. Isso não é justo. Mas o grande detalhe, e ainda mais aterrorizante, que tem nessa história aí, é que tem vários candidatos sérios, com propostas reais e candidaturas realmente verdadeiras. Não que a do Pablo Marçal seja uma candidatura fake não, hein? Eu nunca pensaria isso dele. Mas o bilionário de brinquedo... O bilionário de brinquedo, nesse picadeiro, vira astro. Para não chamar ele de palhaço, né? Igual a mim, é claro. Um candidato fabricado como produto de audiência. Mais útil para render corte do que para discutir o país de verdade. Que discutir país que nada? Vamos discutir o bigodinho do Marçal. E achando que a gente é bobo, me chamando de meme, falando de bigode, falando de procedimento estético. E a gente tá beirando a insanidade. E não é que foi justamente isso que eu pensei? Olha, vamos ser franco de novo. Pablo Marçal não é nenhum bobo não, muito menos um meme, né? Não pensa que a gente acha isso de você não, hein, Pablo? Você é um ser muito sério. Agora sabe quem não é sério de verdade? Justamente o dono dessa televisão aí, ou do circo, como você preferir. Porque ao invés de chamar o Hertz Dias, ou então a Samara Martins, vão entrevistar um candidato que eles mesmos chamam de fake ou de meme, e depois reclamam que o candidato bagunça o bagulho deles. Isso o senhor fala do Lula muitas vezes, porque mas ele que sabendo tá do senhor. fudendo o Brasil, ele que tá fudendo o Brasil, minha senhora. Não pode falar palavrão. Vamos tentar entregar uma não entrevista pode, de não. alto Qual lei que nível fala que não para o pode nosso falar? espectador, Qual por lei? favor. Vamos tentar entregar um negócio de alto nível. Ah, você tá brincando, né? É tipo chamar uma preguiça e pedir pra ela correr. Pablo Marçal, alto nível. São coisas absolutamente incompatíveis, desculpa. Isso é pra vocês verem como são sérias as nossas emissoras de TV. O problema não é o candidato fake, não. O pastor, coach, pescador, com a mão, né? Político e bilionário de brinquedo. Quase que eu esqueço. O problema é que o mecanismo que transforma a política em entretenimento e busca, ao invés de seriedade para gerir um país, a palhaçada como prática televisiva. Então, já que ninguém apresentou os candidatos do lado B, eu vou apresentar esses candidatos aqui para você, tá bom?
A gente tem, por exemplo, a Samara Martins, que entra na disputa presidencial representando a Unidade Popular, um partido que é ligado a movimentos populares e à esquerda radical. A sua trajetória política se constituiu em torno de pautas como moradia, direitos trabalhistas e fortalecimento dos serviços públicos. Na campanha, ela tenta levar ao debate nacional os problemas vividos nas periferias, embora ainda tenha pouca visibilidade fora dos círculos militantes. A gente tem também o Edmilson Costa, que é o candidato do Partido Comunista Brasileiro. A sua campanha parte de uma crítica ao capitalismo e às alianças tradicionais da política brasileira, inclusive criticando também a estratégia moderada que é adotada por setores da esquerda. Em busca de apresentar uma alternativa revolucionária, eles se voltam à organização dos trabalhadores, mas obviamente enfrenta o desafio de transformar uma mensagem bastante ideológica numa candidatura conhecida pelo eleitor comum. Tem o Hertz Dias, representante do PSTU, Partido da Orientação Socialista e Trotskista. Ele é ligado à militância sindical e à luta dos trabalhadores. Ele construiu a sua candidatura defendendo mobilização popular e o seu projeto busca romper com a estrutura do sistema político que está estabelecido hoje. E a oposição, tanto à direita quanto também ao governo Lula. A sua campanha fala principalmente com setores organizados da classe trabalhadora. Clariana Barão concorre pelo Partido Democracia Cristã, uma legenda pequena e pouco conhecida nacionalmente. A sua candidatura tenta ocupar um espaço conservador baseado em valores tradicionais, defesa da família e também no discurso de ordem. O problema é que ela disputa esse mesmo eleitorado com nomes muito mais famosos e estruturados, especialmente no campo bolsonarista, né? E Rui Costa Pimenta, que é uma figura histórica do PCO e participa novamente da corrida presidencial. Rui mantém o tom radical que caracteriza o seu partido. Crítica ao capitalismo e ao imperialismo, à imprensa e às instituições tradicionais. Mais do que disputar o segundo turno, ele usa a eleição para divulgar as suas ideias e falar diretamente com uma militância política pequena, mas bastante fiel. Olha, sinceramente, o grande problema que esses partidos enfrentam é justamente a desunião. Ao invés de se estruturarem em conjunto para ampliar a sua rede, cada vez eles se subdividem ainda mais, por não aceitar fazer a política possível e não a política ideal. E ao invés de se fortalecerem através de uma conjuntura popular, ficam cada vez mais fracos e desunidos. Mas eles estão aí fazendo um trabalho sério e responsável, cada um com a sua meta, a sua história e fazendo um trabalho revolucionário de verdade, que deveriam ser respeitosamente apresentados à sociedade pelas emissoras de televisão, mas que preferem jogar a gente nesse debate sujo e sem função, de palhaços incompetentes com seus botox, seus bigodes e as suas perucas, como uma verdadeira atração circense. E aí? Será que isso vai dar bom? Tô falando sério!